Nesse vídeo a gente vai analisar, estamos aqui na terceira aula, envolvendo as operações com o símbolo do infinito, né? E aqui a gente vai analisar exatamente essas três situações. Quando temos infinito menos infinito, infinito vezes zero e infinito sobre infinito, ok? Na videoaula passada vimos a soma com o símbolo de infinito, né? E a multiplicação envolvendo também os símbolos do infinito. Para explicar essas operações aqui, vamos utilizar o limite dessas duas funções, tá ok? Então vamos analisar essa primeira situação, quando eu tenho infinito menos infinito, né? Qual é a resposta que eu vou ter qual o resultado dessa operação? Então imagine encontrando aqui, por exemplo, o limite da função 1 sobre x elevado a 4, com x tendendo a zero, né? E subtrair do limite da função 1 sobre x elevado a 6, com x também tendendo a zero. O resultado desse limite aqui nada mais é que o limite, né, da diferença dessas duas funções. Então temos aqui 1 sobre x elevado a 4 menos 1 sobre x elevado a 6, com x tendendo a zero, né? Aplicando a propriedade dos limites. A diferença dos limites nada mais é que o limite da diferença das funções. Isso aqui nada mais é que o limite, encontrando o MMC aqui, vamos ter x elevado a 6, aqui vamos ter x elevado ao quadrado menos 1, com x tendendo a zero. E o limite dessa função aqui nada mais é que menos infinito. O limite dessa função tende para menos infinito, certo? Então encontramos uma resposta aqui nessa diferença aqui. O que vamos fazer agora para comparar as respostas é o seguinte. Vamos encontrar agora o limite, agora vamos inverter a ordem. Vamos encontrar aqui o limite da função 1 sobre x elevado a 6, com x tendendo a zero. Vamos fazer a diferença agora entre o limite dessa função com o limite da função 1 sobre x elevado a 4, com x tendendo a zero. Qual é o resultado dessa operação? Ora, aplicando o mesmo que fizemos anteriormente, isso aqui nada mais é que o limite cujo denominador aqui é x elevado a 6, né? Então já pulando essa etapa aqui, então vou colocar aqui o denominador x elevado a 6, e aqui vamos ter 1 menos x elevado a 2, com x tendendo a zero. O resultado dessa operação aqui nada mais é que mais infinito. Então temos como resultado aqui mais infinito. Olha só que interessante, pessoal. Encontramos uma resposta diferente da anterior, né? Por que isso aqui está acontecendo? Perceba que nessa situação aqui temos mais infinito, certo? Mais infinito menos, que é a subtração dos limites aqui, menos mais infinito. Então temos a situação aqui de infinito menos infinito, certo? E nesse resultado aqui encontramos menos infinito. Na segunda situação, também vamos ter aqui infinito menos infinito, certo? Já que temos aqui uma diferença também entre os limites. E como resultado, encontramos mais infinito. Então perceba que quando temos infinito menos infinito, o resultado, né, não é igual. Então o que temos aqui é uma indeterminação. Se você quiser pegar um outro exemplo, pegar uma outra função, por exemplo, 1 sobre x elevado ao quadrado, tente encontrar o resultado. Veja o que você vai encontrar, né? Pode encontrar um resultado diferente desse aqui, como também pode encontrar um resultado parecido, né? Só que perceba que os resultados estão variando. Por que isso aí? Aqui deu um número negativo, por quê? Porque o limite dessa função pode estar crescendo mais lentamente que essa função aqui. Então, o que temos aqui é um número menor que esse número aqui. Então, por exemplo, quando nos números reais, quando tínhamos a menos b, e se a fosse maior que b, teríamos aqui essa diferença seria maior que zero, seria número positivo. Se tivéssemos, por exemplo, a menos b e a fosse menor que b, esse resultado aqui seria um número negativo. Então, é algo parecido que está acontecendo aqui, né? Então, perceba que essa diferença, os sinais aqui, eles foram trocados, podemos dizer assim, ok? Então, é interessante entendermos que o símbolo do infinito é uma quantidade variável, mas pode ser uma quantidade que está crescendo ou decrescendo mais rápido que uma outra quantidade infinita também, ok? Isso aí que tem que ficar como que a gente tem que assimilar, quando trabalhamos com o símbolo do infinito. Vamos para outra situação agora. Vamos pegar aqui infinito sobre infinito. Vamos deixar infinito vezes zero por último. Então temos agora infinito sobre infinito. Vamos pegar esses limites também. Então vamos pegar aqui o limite, vamos pegar o quociente do limite da função 1 sobre x elevado a 4
com x tendendo a zero. E vamos dividir aqui, né, vou descer mais um pouco aqui, com o limite da função 1 sobre x elevado a 6 com x tendendo a zero. Qual é o resultado desse quociente aqui? Sabemos que o quociente dos limites nada mais é que o limite dos quocientes, né, das funções. Então, vamos ter aqui 1 sobre x elevado a 4 sobre 1 sobre x elevado a 6, né, com x tendendo a zero. E o resultado desse limite aqui nada mais é que o limite, né, então repetindo a primeira fração aqui, né, e multiplicar pelo inverso da segunda, vamos ter como resultado aqui x elevado a 6 sobre x elevado a 4. É exatamente isso, com x tendendo a zero. E essa continha aqui, né, vai sobrar como resultado x elevado a 2. E o limite de x elevado a 2 quando x tende a zero, a gente sabe que é igual a zero. Vamos inverter as ordens aqui agora, né? Vamos inverter a ordem, melhor dizendo. Então, agora vamos colocar, né, vamos encontrar o quociente do limite da função 1 sobre x elevado a 6 com x tendendo a zero sobre o limite da função 1 sobre x elevado a 4 com x tendendo a zero. Qual é o resultado aqui? Aplicando o que fizemos aqui em cima, isso aqui nada mais é que o limite, repetindo a primeira fração aqui, vamos ter como resultado 1 sobre x elevado a 2, certo? Então, x elevado a 4 vai ficar em cima, então a diferença aqui vai ficar x elevado a menos 2, que é 1 sobre x elevado a 2, com x tendendo a zero. E o resultado dessa operação aqui, nada mais é, né, do limite dessa função, nada mais é, a gente sabe que é mais infinito, tá ok? Então, perceba que apenas com essas duas funções, apenas invertendo a ordem, encontramos resultados diferentes. Por quê? Porque essa função, o limite dessa função, né, está crescendo, né, mais lentamente que essa função aqui. Tá ok, pessoal? Por isso que encontramos resultados diferentes, né? A gente poderia até levar como erro, né? Poderíamos errar nessa operação, pegando, por exemplo, que infinito sobre infinito nada mais é que 1, né? Já que, por exemplo, 1 dividido por 1 é igual a 1, ou 2 dividido por 2 também é igual a 1. Só que isso aqui estaria errado. Nós estamos trabalhando com uma representação de um número real, e sim com a quantidade que está variando. Essa variação aqui pode ser diferente dessa variação. Se essas duas funções aqui, né, se esses limites ou se essas representações, né, fossem uma quantidade que estivesse variando na mesma velocidade, podemos dizer assim, né, não seria o termo mais correto, mas, por exemplo, se tivéssemos aqui x por x, né, e aí quando x tende a mais infinito, então aqui teríamos mais infinito por mais infinito. Isso aqui, né, é fácil de entender que seria igual a 1. Só que aqui, pessoal, não temos essa situação, né? Temos aqui duas funções diferentes e o resultado, como vimos aqui, né, como resposta encontramos resultados diferentes, tá ok? Apenas invertendo a ordem dessas funções, beleza? Então tem que ficar bem claro essa situação. Vamos para a última situação agora. Vamos para o produto, né, de infinito vezes zero. Então perceba que quando temos infinito sobre infinito, né, que foi essa situação aqui, também temos uma indeterminação, ou seja, resultados diferentes, né? Então, infinito menos infinito é uma indeterminação, tá? Infinito sobre infinito também é uma indeterminação, e a gente vai ver que infinito vezes zero também é uma indeterminação, né? Estaria incorreto, por exemplo, dizer que infinito vezes zero é igual a zero, e a gente vai ver o porquê agora, tá ok? Vamos lá, vamos encontrar aqui, tá? Vamos trabalhar com o limite de 1 sobre x elevado a 6. Então, temos aqui o limite de 1 sobre x elevado a 4, primeiro, né, com x tendendo a zero. A gente sabe que isso aqui nada mais é que mais infinito. Vamos trabalhar aqui também com o limite da função 1 sobre x elevado a 6 com x tendendo a zero. Né? A gente sabe que também aqui é mais infinito. Vamos trabalhar aqui também com os limites, né, da função x elevado... podemos pegar aqui x elevado a 2, né, com x tendendo a zero. Esse resultado aqui vai ser zero, certo? E o limite, beleza, podemos pegar esses resultados aqui, acredito que, não, vamos pegar aqui então x elevado a 4, vai ser melhor, x elevado a 4, né? E o limite da função x elevado a 6 quando x tende a zero, vai ser melhor. O resultado desse limite também vai ser zero. O que vamos fazer aqui é o seguinte, ó, vamos multiplicar o limite dessa função com o limite dessa função. Olha só que vamos encontrar, né? Perceba que estamos multiplicando, então, infinito com zero, certo? Então, vamos lá. Vamos multiplicar o limite da função 1 sobre x elevado a 4, com x tendendo a zero, pelo limite da função
x elevado a 6 com x tendendo a zero. Assim fica mais fácil entender, né, quanto é infinito multiplicado por zero, ok? Então, isso aqui nada mais é que o limite da função x elevado a 6 por x elevado a 4, certo? Basta multiplicar as funções com x tendendo a zero. Isso aqui nada mais é que x elevado a 6 sobre x elevado a 4 vai ser x elevado a 2. E o limite dessa função nada mais é que zero. Olha só que interessante. Agora o que a gente vai fazer para enxergarmos agora um outro produto, né? Vamos multiplicar x elevado a 6, né? O limite de 1 sobre x elevado a 6, quando x tende a zero, por o limite dessa função aqui. Vamos ver qual seria o resultado. Então, temos como resposta aqui o produto, né, do limite da função 1 sobre x elevado a 6, com x tendendo a zero, pelo limite da função x elevado a 4, com x tendendo a zero. Qual vai ser o resultado desse produto? Então, perceba também, é muito interessante sabermos, estamos multiplicando mais infinito, certo? Pois o limite dessa função tende para mais infinito e o limite dessa função tende a zero. Então, estamos multiplicando mais infinito com zero, certo? Qual vai ser o resultado dessa operação? O limite, o produto dos limites dessa função, nada mais é que o limite do produto das funções, né? Então, vamos ter aqui x elevado a 4 sobre x elevado a 6, com x tendendo a zero. Isso aqui nada mais é, o resultado dessa operação aqui, nada mais é que 1 sobre x elevado ao quadrado, né? Daria aqui x elevado a menos 2, que é a mesma coisa que 1 sobre x elevado ao quadrado. E o limite de 1 sobre x elevado ao quadrado, quando x tende a zero, vai ser igual a mais infinito. Então, perceba que encontramos uma resposta também diferente da anterior, certo? Tendo aqui infinito multiplicado por zero, aqui a gente também teve infinito, né, mais infinito, multiplicado por zero, pois o limite dessa função tende a zero, encontramos para esse produto, né, com a mesma situação, encontramos resultados diferentes, certo? Ou seja, vamos ter infinitas soluções. Se você pegasse outras funções aqui, né, o limite de outras funções, você iria concordar comigo, não sei se você iria concordar, iria depender do resultado, né? Mas você iria encontrar resultados, dependendo da função, diferentes do que encontramos aqui, tá? Mostrando assim que quando temos infinito multiplicado por zero, né, temos infinitas soluções, né? Ou seja, temos uma indeterminação também. Ok, pessoal? Então, essas três situações que vimos aqui, né, se tratam de indeterminações, né? Então, quando você se deparar com infinito menos infinito, ou infinito vezes zero, ou infinito sobre infinito, temos aqui uma indeterminação. Para resolver esses limites, né, vamos aprender uma nova ferramenta. Isso aí vai ser lá em derivadas com a regra de L'Hospital, né? Vamos aprender a resolver esse tipo de limites, ok? Aqui foi bem simples, né, resolver esses limites, mas nem todos serão tão simples assim, ok? Então eu espero vocês na próxima aula. Até mais, galera.